Esta não é apenas uma história sobre dinheiro ou arrogância. É sobre dignidade, conhecimento e o preço que o orgulho paga quando confronta a inteligência que ele insiste em ignorar. Você verá como um milionário, acostumado a comprar o silêncio e o respeito de todos, lançou um desafio humilhante a uma mulher que ele considerava invisível. Ele ofereceu uma fortuna para quem o servisse em uma língua estrangeira, mas ele não sabia que essa mulher não falava apenas o inglês que ele exigia. Ela dominava a comunicação do mundo inteiro. Antes que a sabedoria dela humilhe a soberba dele, eu preciso de um favor que é fundamental para continuarmos espalhando esta mensagem de superação e justiça. Se você acredita no poder da dignidade e na força de quem corre atrás dos estudos, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sino. E para eu saber até onde a voz de Sofia está chegando, me diga nos comentários de qual cidade você está assistindo esta história. Isso é muito importante para nós. Agora, silêncio. A cena está prestes a começar. O luxo do restaurante Le Diamant era uma bolha de ouro e silêncio no coração da cidade. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio caro, composto pelo tinir discreto de cristais, o sussurro de conversas em francês e a música clássica tocada ao vivo em volume quase imperceptível. Este era o território de Arthur Vance, o anfitrião e dono da Vance Global, um império de logística e finanças internacionais. Ele estava prestes a chegar. No entanto, em meio a toda essa opulência, havia uma figura que, aos olhos da maioria, era tão essencial quanto invisível: Sofia. Sofia, uma mulher negra de 30 anos, com a pele brilhando sob a luz dourada do restaurante, movia-se com a precisão e a graça de quem dominava seu ofício. Seu uniforme preto e branco era impecável, e seus cabelos estavam presos em um coque apertado, deixando à mostra o olhar cansado de quem madruga e estuda pela noite adentro. Aos olhos dos clientes, ela era apenas a garçonete, o acessório silencioso que garantia que o champanhe estivesse sempre gelado e a mesa sempre limpa. Ninguém imaginava que, sob aquele uniforme, batiam dois corações: o da trabalhadora incansável e o da linguista apaixonada, que guardava um segredo de inteligência e conhecimento. O segredo de Sofia não era um mistério de família ou um passado escuso, era a sua disciplina. Ela sonhava em trabalhar na ONU, traduzindo as crises do mundo, mas por enquanto a única crise que ela gerenciava era a da sua própria conta bancária. Ela financiava a Faculdade de Relações Internacionais com o salário do Le Diamant e as gorjetas, economizando cada centavo para um intercâmbio que parecia um sonho distante. Aquele dia, no entanto, ela sentia uma tensão diferente no ar. O gerente andava de um lado para o outro, passando a mão na gravata, repetindo que o cliente mais importante do ano estava chegando. Era Arthur Vance. Arthur Vance era sinônimo de poder e arrogância. Seu dinheiro era tão vasto quanto seu ego. Ele não ia a restaurantes, ele possuía os restaurantes, nem que fosse apenas pelo direito de ser o cliente mais barulhento e exigente. Sua chegada era sempre um evento, um misto de medo e bajulação que se espalhava pelo salão. Sofia, que já havia tido a infelicidade de atendê-lo antes, sabia que a noite seria longa. Ela se posicionou ao lado do balcão, ajeitando as taças e se preparando mentalmente. Seus pensamentos eram práticos: manter a calma, ignorar o desprezo implícito em cada comando e sair da noite com gorjetas suficientes para pagar a mensalidade atrasada. Ela respirou fundo, concentrando-se no cheiro de trufas e no brilho do cristal. De repente, o silêncio da sala foi quebrado pelo som estrondoso de um carro esportivo freando lá fora. A porta do restaurante se abriu com uma violência desnecessária. Arthur Vance entrou no salão vestindo um terno que custava o equivalente a 10 anos do salário de Sofia. Sua expressão era de quem estava entediado com a própria vida e
Procurava um passatempo barato. E para Arthur Vance, humilhar a equipe de serviço era o passatempo mais barato e divertido de todos. Ele varreu o salão com um olhar de desdém, e em menos de um segundo, seus olhos azuis e frios pousaram na figura de Sofia. Ela era a única pessoa negra na linha de frente naquele turno, e para ele, o alvo mais fácil. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, mas que prometia problemas. Sofia engoliu em seco. Ela sabia que aquele sorriso era o prelúdio de uma humilhação pública. O palco estava montado, o milionário havia chegado e a invisibilidade de Sofia estava prestes a ser testada. Arthur Vance sentou-se na melhor mesa do Le Diamant, ignorando a cadeira que o maître puxava para ele. Ele não sentava, ele se instalava, transformando o espaço ao redor em seu trono particular. O seu acompanhante, um empresário tímido que ele estava prestes a convencer a fechar um contrato bilionário na Ásia, parecia desconfortável, mas obediente. Arthur notou que Sofia estava vindo em sua direção para anotar o pedido de bebidas. Ele sorriu. Aquele era o momento que ele esperava, o momento de mostrar a seu cliente e a todo o salão que ele controlava não apenas o dinheiro, mas as pessoas. Enquanto Sofia se aproximava, ele a encarou, fazendo-a parar a poucos passos da mesa. O silêncio no salão ficou ligeiramente mais tenso. Arthur ignorou o menu e bateu a mão na mesa, o som ecoando no silêncio caro do restaurante. O rosto de Sofia permaneceu impassível, mas por dentro ela apertou o bloco de anotações com força. Arthur cruzou os braços e, em voz alta, alta o suficiente para que todas as mesas ao redor pudessem ouvir, ele lançou o seu desafio. Ele falou em um inglês britânico, polido e arrogante, como se a língua portuguesa fosse inferior ou indigna de ser falada naquele salão. Ele sabia que o inglês era a língua oficial dos negócios e do poder, e ele queria garantir que Sofia soubesse exatamente onde era o seu lugar na hierarquia daquele mundo. Ele queria humilhá-la duplamente, primeiro pela sua cor, depois pelo seu suposto desconhecimento cultural. Ele disse: "Look at me, young lady. I'm bored. Very, very bored. I need a little entertainment. I don't want the regular service. I want refinement, culture, and proof that this place is worthy of my time. Tell me, can you even speak the language of business? Can you understand me?" Ele a desafiou, com um sorriso de escárnio no rosto, como quem fala com uma criança que mal aprendeu a amarrar os sapatos. O rosto de Sofia não se alterou, mas seus olhos, aqueles olhos profundos e inteligentes, faiscaram por um instante. Ela entendia perfeitamente cada palavra. Ela não apenas entendia o inglês, ela o lia desde os 10 anos, devorando livros didáticos e traduzindo letras de músicas americanas. No entanto, ela manteve-se calada, em silêncio absoluto. Seu silêncio não era de ignorância, mas de estratégia. Ela sabia que responder em português seria admitir sua inferioridade naquele momento e dar a ele a satisfação de vencê-la. O salão estava em suspense. O acompanhante de Arthur Vance tossiu discretamente, desconfortável com o show de poder. O gerente do Le Diamant, pálido de medo de perder o cliente mais importante, começou a se mover para a mesa, pronto para intervir e afastar Sofia. Arthur viu o silêncio de Sofia como a confirmação de sua tese. Ela era apenas uma garçonete muda, sem o intelecto ou o refinamento que ele esperava. Aquele silêncio era, para ele, a confissão da derrota dela. Ele estalou os dedos e, com a voz ainda mais alta e arrogante, jogou sua isca, a quantia que, para ele, valia a humilhação pública. Ele disse: "Since you can't even offer me a simple, dignified reply in English,
I will raise the stakes. I am a generous man. I will give you 5,000 reis right now, 5,000 reis in cash if you simply take my order, the whole order, from appetizer to dessert, and recite it back to me perfectly in English. 5,000 reais. That's more than a month of your salary, isn't it? Go on, try it, entertain me. Ele puxou uma grossa carteira de couro do bolso interno do terno e começou a contar as notas de real, exibindo-as sobre a toalha de linho branco. 5.000 reais. A quantia era astronômica para Sofia, mais do que suficiente para cobrir a mensalidade da faculdade e garantir seu intercâmbio. Por um instante, o corpo de Sofia estremeceu. O dinheiro estava ali, a poucos passos, a solução para meses de privação, mas a humilhação era maior. Ela sabia que se aceitasse o dinheiro, estaria vendendo sua dignidade. O gerente do restaurante havia chegado à mesa. Ele se curvou para Arthur Vance, pronto para pedir desculpas e afastar Sofia, mas Arthur o parou com um gesto da mão. No, no, let the show continue. I want the girl to serve me. Let's see if she's worth the price. O gerente olhou para Sofia com desespero. Se ela falhasse, o problema seria dele. Se ela tivesse sucesso, seria um milagre. O olhar de Sofia estava fixo nas notas. Ela precisava do dinheiro, mas ela precisava mais ainda de quebrar a arrogância daquele homem. Ela tomou sua decisão. Ela não falaria em inglês ainda. Ela usaria o silêncio para armar a sua emboscada. Ela respirou fundo, recompôs-se e, com um leve movimento da cabeça, indicou que estava pronta para anotar o pedido em português. Arthur Vance riu, alto, estrondoso e desdenhoso. Ele pensou que a havia vencido. Ele não sabia que aquele era apenas o começo da lição. Fantástico! O desafio foi lançado, mas Sofia manteve a calma. Arthur Vance, convencido de que havia vencido a primeira rodada, começou a ditar seu pedido. Ele não pedia, ele declamava, transformando cada prato em uma demonstração desnecessária de seu paladar refinado e, claro, de seu poder. Ele olhava diretamente para Sofia enquanto falava, como se tentasse intimidá-la com a complexidade dos nomes e a dificuldade de pronúncia. Ele pediu o consomé royal com infusão de açafrão, um prato cujo nome em si já era uma prova de fogo para qualquer novato. Em seguida, ele solicitou o filé mignon Rossini, exigindo a trufa branca de alba ralada na hora, detalhando a quantidade em gramas e a temperatura exata do molho demi-glace. Seu acompanhante, que apenas observava o espetáculo, limitou-se a pedir o prato mais simples do menu, o que irritou Arthur, pois diminuía a complexidade da tarefa de Sofia. Enquanto Arthur ditava cada ingrediente, cada vinho, cada detalhe, ele ia adicionando termos e expressões em inglês, misturando as línguas de forma caótica, apenas para confundir Sofia. Ele descrevia o vinho Chateau Margaux como "that exquisite vintage, the one from 82, you know, the bold, structured red", mudando rapidamente para o português para falar sobre a sobremesa. Ele parecia se divertir com o sofrimento silencioso que imaginava no rosto da garçonete. Mas os olhos de Sofia estavam fixos no bloco de anotações, e sua caneta se movia com a velocidade e a precisão de um tradutor profissional. Ela anotava não apenas o nome dos pratos, mas os detalhes cruciais que ele misturava nas duas línguas, separando mentalmente a essência do pedido da arrogância da performance. O erro fatal de Arthur, o erro que revelaria sua própria ignorância e selaria a sua humilhação, estava escondido em uma frase. No meio da descrição do prato principal, ele tentou ostentar seu conhecimento sobre o vinho, mas cometeu um deslize primário, um erro que qualquer sommelier ou estudante de relações internacionais que estudasse cultura europeia notaria imediatamente. Ele se gabou de ter servido aquele vinho particular em um encontro importante de negócios com líderes chineses, mas
Para tentar se exibir com a pronúncia, ele pronunciou a região de Bordeaux, na França, com um sotaque americanizado e forçado. O sotaque estava errado, a pronúncia estava errada, e a forma como ele usou o termo indicava que ele não tinha a profundidade cultural que fingia ter, apenas a superficialidade de quem compra o que consome. Sofia capturou o deslize com a mesma precisão de um radar, mas manteve a caneta no papel e o rosto impassível. Quando Arthur finalmente terminou seu pedido, com um flourish dramático, ele recostou-se na cadeira, vitorioso, e pegou o maço de notas de R$ 5.000 novamente. Ele o balançou no ar e disse, retornando ao inglês, a voz cheia de desdém, "Well, young lady, that's the full order. Now, let's see if your memory is worth my cash. Recite it back, perfectly, in English. I want to hear every detail, or the money stays here, and you go back to polishing cutlery." Ele não estava apenas esperando que ela falasse. Ele esperava que ela gaguejasse, que se perdesse na complexidade do pedido. Ele queria que ela o implorasse pelo dinheiro, pela chance de sair da miséria por um mês. O salão estava em total silêncio. A expectativa era quase dolorosa. O gerente, agora parado a uma distância segura, suava frio, implorando em silêncio para que Sofia apenas se limitasse a falar o nome do prato principal, para que eles pudessem encerrar aquela farsa. Sofia, no entanto, guardou o bloco de anotações e a caneta no bolso do avental. Ela finalmente quebrou seu silêncio, mas não com a voz submissa que Arthur esperava. Ela se endireitou, seus olhos encontraram os dele pela primeira vez, e ela abriu a boca. O gerente se preparou para o inglês gaguejante, Arthur Vance se preparou para o show. Mas o que saiu da boca de Sofia não foi o inglês que ele havia exigido, nem o português que ele desprezava. O que saiu foi o som limpo, rápido e fluido de uma língua que ninguém, naquele salão, exceto talvez um ou dois diplomatas muito discretos, esperava ouvir. O som do alemão. Perfeito. A surpresa em alemão quebrou o silêncio. O som do alemão limpíssimo de Sofia ecoou no silêncio do Le Diamant como um tiro. Era uma língua de articulação forte, precisa e completamente inesperada. Arthur Vance, o milionário que se gabava de ser um homem do mundo, piscou, confuso. Seu sorriso de escárnio desapareceu, sendo substituído por uma careta de incredulidade. Ele não falava alemão fluentemente, apenas o suficiente para entender algumas frases de negócios ou saudações diplomáticas. Mas o que Sofia falava agora era rápido, técnico e, o pior de tudo, perfeitamente gramatical. Ela não estava apenas falando uma língua estrangeira, ela estava recitando o pedido completo, com detalhes técnicos que ele havia misturado. Sofia iniciou a recitação do pedido. Für den Anfang, der Consommé Royal mit Safran-Infusion. Der Hauptgang ist das Filet Mignon Rossini, bitte mit der exakten Menge von 5 Gramm weißem Alba-Trüffel, gerieben in der Küche, nicht am Tisch, und die Demi-Glace-Soße bei 55 Grad Celsius serviert. Ela detalhou cada prato, cada ingrediente e cada instrução de temperatura que ele havia ditado, sem hesitar, sem gaguejar. Mas ela não parou na tradução literal. Ela viu a oportunidade de desmantelar a arrogância dele. Sofia continuou, e sua voz, que era sempre um sussurro, ganhou uma clareza cortante. Ela abordou o deslize de Arthur Vance com o vinho, usando o alemão para corrigir a sua ignorância em público. Ela disse, Herr Vance, Sie bestellten den Chateau Margaux, Jahrgang Edrich, als strukturierter Rotwein. Aber ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass diese Region, Bordeaux, nicht in China liegt und dass es taktvoller wäre, die französischen Begriffe nicht mit einem so starken amerikanischen Akzent auszusprechen, besonders vor einem potenciellen chinesischen Partner. A correção não poderia ter sido mais cirúrgica e humilhante.
Ela não apenas corrigiu a pronúncia forçada dele, mas também apontou sutilmente a gafe diplomática que ele havia cometido ao se gabar de um encontro chinês. O gerente, que observava a cena, levou a mão à boca para abafar um suspiro de choque. Ele entendeu a essência da correção. Sofia não estava apenas servindo, ela estava dando uma aula de cultura e etiqueta internacional ao homem que achava que podia comprá-la. Arthur Vance ficou lívido. Ele era um homem que comprava a reverência, e ser corrigido publicamente por uma garçonete em uma língua que ele mal compreendia era a afronta máxima. Ele gaguejou em inglês. What? What did you just say? Are you correcting me? What is this nonsense? Ele estava furioso, mas sua fúria estava misturada com uma ponta de medo. Pela primeira vez, ele não estava no controle da situação. Seu cliente potencial, o empresário asiático que falava alemão fluentemente, sorriu, impressionado e divertido com o constrangimento do anfitrião. Ele virou-se para Sofia e disse algo em um alemão rápido, elogiando a perfeição do sotaque dela. Sofia respondeu em um alemão igualmente rápido e cortês, e os dois compartilharam uma breve risada que isolou completamente Arthur Vance da conversa. O milionário bateu na mesa, fazendo o maço de notas de R$ 5.000 tremer. Ele não podia desistir. Ele estava sendo envergonhado em seu próprio jogo. Ele precisava forçar Sofia a voltar para o inglês. Ele queria o show que havia pago para ver. Ele gritou, retornando ao inglês, a voz rouca de raiva. "All right! Enough with the German! I said English! You talk to me in English, or you lose the money and your job! You heard me, English! Are you deaf? Are you trying to fool me?" Ele queria que ela quebrasse, que implorasse, que admitisse que o alemão era apenas um truque. Ele estava furioso, mas em seu desespero, ele não percebeu que havia lhe dado a permissão para falar na língua que ele havia exigido desde o início. Ele havia cavado a própria cova. Absolutamente. A tensão está no auge. Arthur Vance cometeu o erro de dar a permissão para que Sofia falasse em inglês. Agora, a aula de dignidade vai começar. Sofia se virou para Arthur Vance e, pela primeira vez, abriu a boca para falar na língua que ele havia exigido. O inglês que saiu de sua boca não era o inglês apressado ou gaguejante que ele esperava. Era o inglês americano padrão, impecável, com a pronúncia de uma estudante que passou milhares de horas ouvindo noticiários internacionais e repetindo cada sílaba até atingir a perfeição. A voz dela era calma, precisa e carregava a autoridade de uma professora repreendendo um aluno insolente. Ela recitou o pedido novamente, desta vez em inglês, provando que sua memória e sua capacidade de comunicação eram superiores a todas as expectativas dele. "Mr. Vance, your order has been registered, including the consommé royal with its specific saffron, infusion and the filet mignon rossini, which requires the alba white truffle served at the requested temperature." Ela não apenas repetiu o pedido, ela traduziu a correção que havia feito em alemão sobre a gafe diplomática do vinho. Mas desta vez, ela o fez com uma sutileza venenosa que apenas ele entenderia. Ela disse, "I must assure you, sir, that your esteemed guest's dish will be served with the utmost cultural tact, ensuring that no further regional confusions will detract from the quality of this exquisite vintage. We strive for excellence in every detail, even those you might overlook." A plateia silenciosa do restaurante, que mal podia acompanhar a velocidade do inglês, sentiu o peso da humilhação, e o gerente, ao fundo, arregalou os olhos. Arthur Vance havia sido esmagado. Ele estava paralisado na cadeira, o maço de notas de R$ 5.000 ainda tremendo em sua mão, sem saber se deveria gritar, se desculpar ou se esconder. O acompanhante de Arthur, o empresário asiático, não pôde mais se conter.
Ele era um homem que valorizava a competência acima de tudo. Ele se virou para Arthur e, ignorando-o completamente, dirigiu-se a Sofia em um inglês com sotaque chinês, mas igualmente polido. Ele perguntou a ela, diretamente, sobre as opções de vinho do Porto disponíveis para acompanhar a sobremesa, buscando uma opinião especializada. Ele a tratou não como uma garçonete, mas como uma sommelier de elite, digna de confiança. Sofia respondeu à pergunta com uma desenvoltura impressionante, mas sua resposta não veio em inglês. Sofia olhou para o empresário e, com um sorriso gentil, mas firme, respondeu em mandarim. O silêncio do Lediamant foi quebrado por um novo choque. O mandarim de Sofia era limpo, formal e extremamente técnico. O mandarim que se fala em reuniões de negócios de alto escalão em Pequim. Ela descreveu as notas do vinho do Porto, a safra ideal e as características que combinariam com a sobremesa. O empresário chinês, completamente conquistado pela competência e pelo domínio da língua de Sofia, respondeu com um riso sincero e relaxado. Ele estava encantado. A mesa de Arthur Vance havia se transformado em uma reunião de negócios paralela, e ele era o único excluído, o único que não conseguia acompanhar a conversa. Ele era o milionário invisível em seu próprio restaurante. A fúria de Arthur Vance atingiu seu ponto máximo. Ele se levantou da cadeira, a mão tremendo de tal forma que ele deixou o maço de notas cair no chão de mármore. O som do dinheiro caindo ecoou pelo salão. Ele gritou para Sofia em português, a voz rouca de ódio. Basta! Cale-se! Eu te proíbo de falar nessas línguas de circo. Eu te dei um desafio. Você me desrespeitou. Você está demitida. Eu vou comprar este restaurante só para garantir que você nunca mais chegue perto daqui. Você ouviu bem? Você está na rua. Pega o seu dinheiro e suma daqui. A humilhação havia se transformado em um ataque descontrolado e desesperado. O gerente correu para a mesa, pronto para intervir e tentar salvar a situação. Mas Arthur Vance havia cometido seu último e fatal erro. Com certeza, o momento é de virada total. A arrogância de Arthur Vance atingiu o limite e agora Sofia vai usar seu conhecimento para garantir não apenas a dignidade, mas o negócio do empresário chinês. O grito de Arthur Vance, exigindo a demissão de Sofia, chocou todo o restaurante. O silêncio voltou, mas era um silêncio carregado de pânico e antecipação. O maço de notas de 5.000 reais jazia no chão de mármore e a arrogância de Arthur havia se transformado em fúria descontrolada. O gerente do Lediamant correu para a mesa, desesperado para salvar o cliente e o restaurante, mas ele parou ao ver o empresário asiático se levantar. O cliente, que até então havia mantido a discrição, olhou para Arthur Vance com uma expressão de total desprezo profissional. Ele falava em inglês, e sua voz era fria, cortante e carregava o peso de um contrato que valia milhões. Mr. Vance, o empresário começou. I am appalled by your lack of control. Your unprofessionalism is offensive, but what offends me most is your blatant disrespect for talent and intelligence. My company does not do business with people who confuse employees with commodities. Ele não estava apenas defendendo Sofia, ele estava cortando os laços comerciais. Arthur Vance ficou pálido. Perder aquele contrato significaria um golpe devastador em sua empresa. Ele tentou argumentar, mas o empresário o ignorou. Ele se virou para Sofia e, com uma cortesia extrema, pediu desculpas pelo comportamento de seu anfitrião. O empresário estendeu a mão para Sofia e perguntou em mandarim: Perdoe-me, senhorita. Eu admiro sua calma. Diga-me, em qual universidade você aprendeu a falar o meu idioma com tal perfeição? Sofia sorriu. A resposta não veio em mandarim, nem em inglês, nem em alemão. Ela se lembrou de seu sonho de trabalhar na ONU e do seu amor pela cultura árabe. Sofia respondeu em árabe clássico:
O som do árabe, que ela respondeu, era fluido, poético e surpreendente. A tradução que o empresário chinês, um poliglota experiente, traduziu mentalmente, era devastadora. Muito obrigada pela sua gentileza. Não aprendi idiomas em uma universidade, mas em uma biblioteca pública e através do trabalho duro. E estou aqui apenas para ganhar dinheiro para estudar relações internacionais do futuro. Mas eu lhe asseguro que o quinto idioma que domino e que o senhor ainda não falou é a língua do respeito. O choque no restaurante atingiu o nível máximo. Sofia não só provou dominar 5 idiomas, como também usou o quinto para entregar a lição de moral mais poderosa da noite. O empresário chinês estava claramente emocionado. Ele olhou para Sofia com admiração e para Arthur Vance com o desprezo final. Ele pegou seu celular e, enquanto Arthur gritava, o empresário fez uma ligação rápida, falando em seu mandarim. Ele não estava cancelando o contrato, ele estava movendo o negócio. Ele encerrou a ligação, olhou para Arthur Vance e disse em inglês: Mr. Vance, o contrato não será cancelado. Ele será assinado, mas não com a sua empresa. Será assinado com qualquer concorrente que me garanta ter uma equipe que valorize e respeite o talento como o desta jovem. O gerente do Le Diamant, vendo o negócio se desintegrar, sabia que precisava agir, mas ele estava paralisado. Arthur Vance, o homem que acabara de perder milhões em poucos minutos, cambaleou para trás com o rosto branco. Ele foi derrotado por uma garçonete. Continuando, a situação é crítica. Arthur Vance perdeu o contrato e a dignidade de Sofia é o novo centro das atenções. Agora, a reviravolta financeira se inicia. O silêncio no Le Diamant foi quebrado por um aplauso inesperado. O empresário chinês, cujo contrato acabara de escorregar das mãos de Arthur Vance, começou a bater palmas. Não era um aplauso alto, mas firme, e logo foi seguido por outros clientes que testemunharam a humilhação e a aula de idiomas. O gerente, finalmente, despertando do choque, olhou para Arthur Vance, que estava vermelho de raiva e humilhação, e depois para Sofia, cuja postura era de serenidade imperturbável. O gerente sabia que não podia demitir Sofia naquele momento. Isso confirmaria a arrogância do restaurante. Ele apenas acenou para que ela se afastasse discretamente. Mas Sofia não se moveu. Ela pegou o maço de R$ 5.000 que Arthur Vance havia jogado no chão. Ela não o guardou. Ela o estendeu para o gerente. Ela disse, em português, mas com uma voz que todos ouviram: Senhor, por favor, pegue este dinheiro. O Sr. Vance disse que era para o meu serviço. Este dinheiro é o pagamento pela gorjeta, mas eu não o quero. Gostaria que o senhor o doasse integralmente, em nome da Vance Global, para a biblioteca pública que me ensinou as línguas que o Sr. Vance despreza. O gesto foi devastador. Ela não apenas recusou a esmola, como forçou o milionário a financiar a causa que ele havia tentado menosprezar. O empresário chinês, vendo a atitude nobre de Sofia, aproximou-se dela com um olhar de admiração profissional. Ele pegou um cartão de visitas de seu bolso, o tipo de cartão que vale milhões, e o entregou a Sofia. Ele não falou em mandarim desta vez, mas em um português com sotaque. Ele disse: Senhorita Sofia, a nossa empresa, a East Bridge Logistics, valoriza o talento, a ética e o multilinguismo. O seu conhecimento de mandarim e árabe é essencial para os nossos negócios na Ásia e no Oriente Médio. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu posso garantir que ele não é mais distante do que este saguão. Eu não quero que você seja minha garçonete. Eu quero que você seja a chefe de relações internacionais da nossa nova filial no Brasil. Eu lhe ofereço um salário 10 vezes maior do que o Sr. Vance lhe ofereceu para tentar humilhá-la. E claro,
A empresa pagará integralmente sua faculdade e o seu intercâmbio em qualquer universidade do mundo que você escolher. A proposta do empresário causou um novo alvoroço no salão. Sofia, a faxineira invisível, acabara de receber uma oferta de emprego que a tiraria da miséria e a colocaria no topo da hierarquia corporativa internacional. O rosto de Arthur Vance, que observava a cena de longe, mudou de raiva para o pânico absoluto. Ele percebeu que a sua humilhação não havia terminado. Ela estava apenas se materializando. Ele havia perdido um contrato e agora sua concorrente direta estava ganhando a funcionária mais qualificada que ele poderia ter encontrado. O gerente do Le Diamant, vendo o maço de dinheiro da gorjeta que ele teria que doar e a nova CEO em potencial aceitando a proposta do novo cliente mais importante, soube que a era de Arthur Vance havia terminado. Sofia, por sua vez, olhou para o cartão de visitas, depois para o rosto de Arthur Vance. Ela aceitou a proposta do empresário com um sorriso firme. O relógio batia a hora da virada. A decisão de Sofia de aceitar a proposta de emprego diante de Arthur Vance foi o golpe de misericórdia. O milionário, que havia se gabado de seu poder, viu sua ruína financeira e moral se concretizar na frente de seus pares e dos clientes do Le Diamant. Arthur Vance estava paralisado. Ele não conseguiu falar. A raiva o havia sufocado e o medo de perder o controle de sua empresa o atingiu como um raio. O empresário chinês, o novo mentor de Sofia, apertou-lhe a mão com respeito e saiu do restaurante, levando consigo não apenas seu contrato bilionário, mas também o respeito de todos os presentes. O show havia terminado. O gerente do Le Diamant, vendo a catástrofe, aproximou-se de Arthur Vance. Ele não estava mais bajulador. Estava formal, frio e com a voz cheia de autoridade corporativa. Ele disse em voz baixa, mas firme: "Senhor Vance, sua conduta ultrapassou todos os limites da ética e do respeito. A segurança e o bem-estar de nossos funcionários são prioridade. Em nome do Le Diamant, peço-lhe que se retire. Sua mesa será fechada e nós lamentamos informar que sua presença não é mais bem-vinda neste estabelecimento." Arthur Vance havia sido banido do seu próprio palco de humilhação. Ele era o cliente mais rico do ano, mas seu dinheiro não podia mais comprar o respeito. Ele cambaleou para fora do restaurante, humilhado e sozinho, deixando para trás o maço de notas de R$ 5.000 no chão, que ninguém ousou tocar. Enquanto isso, Sofia estava nos bastidores, tirando o uniforme de garçonete pela última vez. O gerente veio até ela. Ela esperava um pedido de desculpas, mas o que ele ofereceu foi um olhar de profunda admiração e respeito. Ele não a demitiu, ele a liberou com honras. Ele disse: "Sofia, eu sinto muito por tudo que você passou. Você é a pessoa mais inteligente que já passou por este salão. Você nos deu uma lição inesquecível. Você não será apenas chefe de relações internacionais, você será uma líder mundial." Ele pegou o maço de R$ 5.000 que ela havia destinado à biblioteca e, com lágrimas nos olhos, prometeu que a doação seria feita no nome de Sofia, destacando o ato de caridade dela. A partir daquele dia, a vida de Arthur Vance desmoronou com a velocidade que ele havia tentado impor à vida dos outros. A perda do contrato chinês foi apenas o começo. As notícias do escândalo no Le Diamant se espalharam pelos círculos de elite e negócios internacionais. A arrogância dele custou-lhe a credibilidade. Em poucas semanas, a Vance Global começou a enfrentar uma crise de liquidez, os acionistas exigiram sua renúncia e o homem que zombava da pobreza se viu obrigado a vender sua mansão e seus bens para cobrir as dívidas. A lei do retorno agiu com a precisão de um relógio suíço. Enquanto Arthur Vance entrava na escuridão de sua própria soberba, a estrela de Sofia começava a brilhar.
Ela aceitou a proposta da Eastbridge Logistics e, em poucas semanas, estava embarcando para um treinamento intensivo na sede da empresa, na Ásia. Ela não foi para o intercâmbio, ela foi para a alta gerência internacional. Ela não precisou do dinheiro que ele havia jogado. Ela ganhou uma carreira que valia muito mais. A garçonete negra, que ele considerava invisível, havia se tornado a face do talento e da ética no mercado global, e a lição de que a verdadeira riqueza reside no conhecimento e na dignidade, não na carteira de couro. 3 anos se passaram desde o incidente no Le Diamant. 3 anos de transformação radical. Sofia não era mais a garçonete. Ela era a doutora Sofia Almeida, chefe de estratégia e relações internacionais da Eastbridge Global, uma das maiores empresas de logística do mundo. Sua rotina era composta por viagens a Tóquio, Dubai e Frankfurt, e suas palavras eram traduzidas simultaneamente em conferências da ONU, realizando o sonho que ela havia nutrido em uma biblioteca pública. Ela usava roupas sob medida e seu olhar, embora ainda carregado de dignidade, irradiava o poder sereno de quem conquistou o seu lugar. Ela havia trocado o uniforme de serviço pelo blazer executivo, mas nunca trocou sua essência. Certa tarde, Sofia estava em um dos aeroportos mais movimentados do mundo, aguardando um voo para um encontro de cúpula na Suíça. Ela estava sozinha, revisando documentos importantes em um lounge de primeira classe, quando percebeu um burburinho incomum perto da área de embarque econômica. Os seguranças estavam escoltando um homem para fora do lounge, proibindo sua entrada. Ele estava vestindo um terno amassado, sua barba estava por fazer e seus sapatos, antes brilhantes, estavam surrados. O homem discutia com os seguranças, sua voz rouca de frustração. Era o som do desespero. Sofia parou de ler e levantou a cabeça. Seu coração deu um pulo. O homem que estava sendo expulso do lounge era Arthur Vance. Ele não era mais o milionário arrogante. Era um homem quebrado, esmagado pelo peso da própria soberba. A perda do contrato chinês e a crise de credibilidade haviam sido fatais para a Vance Global. Ele havia perdido tudo: a empresa, o patrimônio e o respeito. Ele estava tentando usar um cartão de crédito recusado na tentativa desesperada de entrar no lounge, o único lugar onde ele achava que ainda podia ter um vislumbre da vida que havia perdido. Seu corpo e seu rosto eram um mapa da ruína. Arthur Vance viu Sofia. O olhar dos dois se cruzou, mas desta vez a inversão de papéis era total e dolorosa. Os olhos dele se arregalaram em choque, descrença e profunda humilhação. Ele a reconheceu imediatamente. Não a reconheceu como a garçonete, mas como a CEO, a mulher que havia se tornado a representação da justiça em sua vida. Ele tentou se aproximar, mas os seguranças o contiveram. Sofia se levantou. Ela não sentia vingança, apenas a fria e inevitável certeza do destino. Ela caminhou lentamente até a barreira e os seguranças, ao vê-la, se afastaram em sinal de respeito. Ela estava a 1 metro de distância de Arthur Vance. Ele estava envergonhado demais para falar. Sofia, a doutora Sofia Almeida, olhou para o ex-milionário e disse uma única frase, em voz baixa e firme. Ela não usou o inglês, o alemão ou o mandarim. Ela usou o português, a língua que ele havia desprezado, mas que carregava a verdade de suas origens e de sua lição. Ela disse: "O destino, Sr. Vance, não se importa com quantos idiomas você fala ou quanto dinheiro você tem. Ele apenas exige que você aprenda a língua do respeito." A lição era clara. Ele havia reprovado no único teste que importava. O segurança, sem saber toda a história, perguntou se a doutora Sofia queria que o homem fosse removido. Sofia olhou para Arthur Vance uma última vez. Ela viu um homem derrotado e isso era punição suficiente.
Ela apenas balançou a cabeça, virou-se e entrou no lounge de primeira classe, deixando Arthur Vance sozinho no corredor. O antigo milionário estava mais uma vez invisível, mas desta vez a invisibilidade era a sua pena. Sofia entrou no lounge de primeira classe e sentou-se em sua poltrona, retomando a leitura de seus documentos. O episódio com Arthur Vance havia sido um lembrete vívido de onde ela veio e, mais importante, de onde ela nunca mais voltaria. Ela pensou nos R$ 5.000 que ele havia jogado no chão e que ela transformou em doação para a biblioteca que a ensinou a sonhar. O dinheiro dele havia, no final, financiado a dignidade dela. A aeronave decolou e, olhando pela janela o horizonte, Sofia refletiu sobre a jornada de sua vida. Ela era a prova viva de que o conhecimento e o respeito próprio valem mais do que qualquer fortuna. Ela não precisou gritar ou perder a paciência para vencer. Ela usou sua inteligência e sua calma para desarmar a arrogância do milionário. A lição era clara. A pessoa mais poderosa em qualquer sala é sempre aquela que tem o maior domínio sobre si mesma e não sobre os outros. Ela havia conquistado o mundo, não comprando-o, mas dominando as línguas que o moviam. Esta história que você acabou de ouvir não é apenas sobre uma garçonete que se tornou CEO. É sobre a lei do retorno e a força da superação. Arthur Vance perdeu seu império porque valorizou o dinheiro acima das pessoas. Ele zombou de uma mulher simples, sem saber que estava zombando da própria inteligência que ele precisava para sobreviver. Ele estava disposto a pagar R$ 5.000 para humilhá-la em uma única língua, mas ela usou 5 línguas para ensiná-lo uma lição que valeu milhões. E agora, eu te pergunto, qual é o seu idioma de respeito? Você tem tratado as pessoas ao seu redor com a dignidade que elas merecem, independentemente de sua posição social ou de suas roupas? Você se lembra de que a pessoa mais humilde que passa pela sua vida hoje pode ser o CEO de amanhã? Se a história de Sofia te inspirou a valorizar o seu conhecimento, a estudar mais e a nunca permitir que ninguém diminua a sua dignidade, eu preciso que você haja agora. Antes de sair, pegue um segundo, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho. Compartilhe esta história com alguém que precisa de motivação para estudar ou com aquele amigo que precisa de um lembrete sobre a importância da humildade. O seu clique e o seu compartilhamento são o combustível para continuarmos a espalhar estas lições de vida. Lembre-se, ninguém é invisível quando age com inteligência e integridade. A história de Sofia está aí para provar que a voz de quem estuda e de quem tem caráter, mesmo que comece em um sussurro, sempre será ouvida no mundo inteiro. Muito obrigado por acompanhar a jornada de Sofia. Deixe seu comentário e seu like. A gente se vê na próxima história de superação.